Gabriel era um jovem com olhos que brilhavam com a intensidade de alguém que ainda acreditava no impossível. Desde a adolescência, ele sonhava em ser um artista reconhecido, criar obras que tocassem o coração das pessoas e fossem lembradas por gerações. No entanto, a realidade era bem menos inspiradora. Vivendo em um pequeno apartamento no centro da cidade, ele passava os dias trabalhando em um café para pagar as contas, enquanto suas noites eram dedicadas a rascunhos que nunca pareciam estar à altura de sua visão. A frustração de não alcançar o sucesso o consumia pouco a pouco. Apesar de tudo, Gabriel tinha uma âncora em sua vida: sua irmã mais nova, Clara. Clara era sua maior incentivadora, sempre acreditando no talento e no potencial de Gabriel, mesmo quando ele não acreditava em si mesmo. Ela tinha uma condição de saúde delicada que exigia atenção e cuidados constantes, o que fazia com que Gabriel carregasse um peso ainda maior de responsabilidade. Mesmo assim, ele nunca reclamava. O sorriso de Clara era o que o motivava a continuar tentando, dia após dia. Uma noite, após mais um dia exaustivo no café, Gabriel decidiu fazer uma caminhada para clarear a mente. Ele caminhou até a Praça Central, um lugar que costumava visitar com Clara quando eram mais jovens. A praça tinha um charme melancólico, com suas luzes amareladas e a velha fonte no centro, cujos jatos de água pareciam dançar ao som do vento. Sentado em um dos bancos, ele olhou para o céu e murmurou para si mesmo: "Eu só queria uma chance. Uma única chance de mostrar do que sou capaz." Foi então que ele ouviu um som estranho, como um sussurro vindo das árvores ao redor. De repente, a atmosfera da praça mudou. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele sentiu como se algo invisível estivesse se movendo ao seu redor. Ele se levantou, intrigado, e começou a explorar o espaço. Foi então que percebeu algo peculiar. Apesar de não haver nenhuma barreira visível, ele não conseguia avançar em certas direções. Era como se estivesse preso em um labirinto invisível. Curioso e ao mesmo tempo assustado, Gabriel começou a explorar esse estranho fenômeno. Cada passo parecia guiá-lo por um caminho que ele não conseguia ver, mas que, de alguma forma, fazia sentido em sua mente. Ele sentiu uma estranha energia ao seu redor, como se o labirinto estivesse vivo, respondendo aos seus pensamentos e emoções. No entanto, algo dentro dele dizia que aquilo não era uma coincidência. Era como se o labirinto estivesse esperando por ele, como se soubesse exatamente o que ele desejava. Gabriel não fazia ideia de que aquele seria o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Mas a que custo? Nos dias seguintes, Gabriel não conseguiu pensar em outra coisa além do estranho labirinto na praça. Ele voltava para lá todas as noites, sempre ao entardecer, quando a atmosfera parecia mudar e os sussurros nas árvores retornavam. Era um mistério que o atraía como um imã, e ele sentia que aquilo tinha algum propósito maior. Ele começou a testar os limites do labirinto, tentando entender como funcionava. A cada passo, parecia que o labirinto respondia, como se estivesse desafiando Gabriel a continuar. Foi em uma dessas noites que algo extraordinário aconteceu. Ao atravessar um corredor invisível, Gabriel sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Quando cruzou o limite daquele trecho, ele viu algo que o deixou sem palavras. Um pequeno estúdio de arte, exatamente como ele sempre sonhara, com luz natural entrando por grandes janelas e suas pinturas penduradas nas paredes. Mas o estúdio não estava ali antes. Era impossível. Ele piscou, confuso, e a visão desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. De volta ao banco da praça, ele tentou processar o que havia acabado de ver. Era como se o labirinto estivesse mostrando a ele uma versão de sua vida que ele poderia alcançar. Um vislumbre de seus sonhos realizados. Mas por que aquilo estava acontecendo? E mais importante, o que ele precisava fazer para transformar aquela visão em realidade? Gabriel decidiu contar a Clara sobre o que havia experimentado. Afinal, ela era a única pessoa com quem ele sentia que podia ser completamente honesto. "Clara, você não vai acreditar no que aconteceu ontem à noite.
Ele começou enquanto preparava o chá favorito dela na pequena cozinha de seu apartamento. Deixe-me adivinhar. Você finalmente terminou um dos seus quadros? Clara respondeu com um sorriso brincalhão. É sério. Estou falando de algo sobrenatural. Ele contou a ela sobre o labirinto invisível, as barreiras que não podiam ser vistas e a visão que teve do estúdio. Clara ouviu atentamente e, para sua surpresa, ela não parecia duvidar dele. Talvez isso seja um sinal, Gabriel. Talvez o labirinto esteja tentando te mostrar algo, disse Clara com os olhos brilhando de entusiasmo. Mas e se for perigoso? Eu nem sei como isso funciona. Às vezes, as coisas mais importantes da vida exigem riscos. Você sempre disse que faria qualquer coisa para alcançar seus sonhos. Talvez essa seja a sua chance. As palavras de Clara ecoaram na mente de Gabriel enquanto ele voltava à praça naquela mesma noite. Ele decidiu que estava pronto para enfrentar o labirinto. Não importava o que fosse necessário. Assim que o labirinto reapareceu, ele deu seu primeiro passo com determinação. Cada movimento parecia uma mistura de intuição e escolha deliberada, como se ele estivesse resolvendo um quebra-cabeça sem peças visíveis. Mas então aconteceu algo que ele não esperava. Quando fez a terceira curva no labirinto, sentiu uma leve pontada na cabeça, como se tivesse esquecido algo importante. Ele ignorou a sensação e continuou, convencido de que era apenas sua mente pregando peças. Porém, ao sair do labirinto naquela noite, percebeu que algo estava diferente. Ele verificou seu celular para ligar para Clara, mas encontrou uma mensagem estranha. Clara? Quem é Clara? Seu coração disparou. Era impossível. Como ele poderia esquecer sua própria irmã? Ele correu de volta para casa, mas ao chegar, encontrou o apartamento vazio. Nenhum sinal de Clara, nenhuma foto, nenhuma lembrança dela. Era como se ela nunca tivesse existido. Gabriel caiu de joelhos, em choque. O que ele havia feito? O labirinto não era apenas um caminho para seus sonhos. Ele também era um preço alto a ser pago. Um preço que Gabriel ainda estava longe de compreender completamente. Gabriel estava em um estado de completa confusão e desespero. Como Clara, a pessoa mais importante de sua vida, podia simplesmente desaparecer. Ele vasculhou o apartamento, procurando por qualquer evidência de que ela havia existido, mas não encontrou nada. Não havia fotos, roupas, nem mesmo o chá favorito dela no armário. Era como se o mundo inteiro tivesse conspirado para apagar Clara de sua vida. Uma ideia aterrorizante tomou forma em sua mente: o labirinto. Ele havia sentido algo mudar quando começou a explorá-lo, como se cada passo tivesse um custo. E agora, parecia que aquele custo era sua própria memória e as conexões mais preciosas que ele tinha. Gabriel voltou à praça, o coração batendo descompassado. Ele precisava de respostas. Ao chegar, o labirinto estava lá novamente, esperando por ele como um predador paciente. Ele hesitou por um momento, mas a raiva e a determinação em descobrir a verdade foram mais fortes. Ele deu o primeiro passo, sentindo a mesma energia estranha ao seu redor. Desta vez, o labirinto parecia mais desafiador, como se soubesse que ele estava ciente de suas regras. Enquanto caminhava, flashes de visões começaram a aparecer novamente. Ele viu uma galeria de arte repleta de pessoas admirando suas pinturas. Seu nome estava em destaque, e ele era o centro das atenções. Era tudo o que ele sempre quis, mas agora essa visão parecia vazia, sem Clara para compartilhar o momento. Isso não é real! Ele gritou, mas o labirinto não respondeu. Era como se ele estivesse falando com algo que não tinha consciência, mas que ainda assim sabia exatamente como manipulá-lo. De repente, ele ouviu uma voz familiar. Gabriel. Era Clara. Ela parecia distante, como um eco vindo de longe. Clara, sou eu! Onde você está? Ele gritou, correndo na direção da voz. Mas ao virar a próxima curva, ele percebeu que não era Clara. Era apenas mais uma ilusão do labirinto, um reflexo de seus próprios desejos e arrependimentos.
Ele caiu de joelhos, derrotado. Estava claro que o labirinto não apenas tirava coisas dele, mas também brincava com sua mente, testando seus limites emocionais. Foi então que ele percebeu algo mais perturbador. Ele não conseguia mais se lembrar do rosto de Clara. Ele sabia que ela era importante para ele, sabia que a amava, mas sua imagem estava começando a desaparecer de sua mente, como uma fotografia desbotando lentamente. Gabriel começou a sentir o peso das escolhas que havia feito. Cada passo no labirinto o levava mais perto de seus sonhos, mas também o afastava de quem ele era. Ele começou a questionar se era isso que ele realmente queria. Será que valia a pena sacrificar tudo e todos por um futuro que, sem Clara, já não parecia tão brilhante? Enquanto essas dúvidas o consumiam, ele percebeu que estava no centro do labirinto. No meio do espaço vazio, havia um pedestal com um objeto estranho, um pincel dourado. Ele sabia instintivamente que aquele pincel era a chave para realizar seus sonhos artísticos. Com ele, ele poderia criar qualquer coisa, alcançar qualquer objetivo. Mas ele também sabia que, ao pegar o pincel, o que restava de sua antiga vida seria apagado para sempre. Gabriel ficou ali, parado, encarando o objeto. Sua mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Ele desejava mais que tudo alcançar o sucesso, mas a ideia de perder completamente Clara, e talvez até a si mesmo, o aterrorizava. O que eu faço? Ele sussurrou para si mesmo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O labirinto respondeu com silêncio. A escolha era dele, e apenas dele. Gabriel permaneceu imóvel, encarando o pincel dourado no pedestal à sua frente. Ele sabia que aquele objeto era a promessa de tudo o que sempre sonhou. Reconhecimento, sucesso e a chance de deixar sua marca no mundo como artista. Mas a que custo? O labirinto já havia tirado Clara dele, e ele tinha a terrível sensação de que, se desse mais um passo, perderia algo ainda mais essencial. Talvez até mesmo a própria essência de quem ele era. Enquanto ponderava, flashes de memórias começaram a surgir em sua mente. Ele se lembrou de Clara, ainda criança, segurando suas mãos enquanto admirava os desenhos que ele fazia. Um dia, as pessoas vão brigar para ter um quadro seu na parede, Gabriel. Ela dizia, com seus olhos brilhando de admiração. Ele se lembrou de como ela sempre acreditou nele, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Mas agora, a voz dela parecia distante, como um eco que ele mal podia alcançar. Sua visão ficou turva, e ele caiu de joelhos. O labirinto parecia apertar ao seu redor, sufocando-o com a pressão de sua escolha. Por que você está fazendo isso comigo? Ele gritou, dirigindo sua pergunta ao vazio. Mas, como sempre, o labirinto permaneceu em silêncio. Foi então que ele percebeu algo profundo. O labirinto não estava tentando ajudá-lo nem prejudicá-lo. Ele simplesmente existia, como um reflexo de seus próprios desejos e medos. O verdadeiro inimigo não era o labirinto, mas sua própria ambição desmedida. Sua incapacidade de aceitar que talvez o que ele já tinha fosse suficiente. Gabriel se levantou, os olhos fixos no pincel dourado. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Podia pegar o pincel e realizar seus sonhos, mas isso significava sacrificar tudo o que restava de sua antiga vida. Ou podia virar as costas para o pedestal, abandonar o labirinto e tentar reconstruir sua vida com o pouco que ainda lhe restava. Ele estendeu a mão na direção do pincel, sua mente dividida entre a tentação e o medo. Mas no último segundo, ele parou. Clara, ele murmurou, fechando os olhos. Ele sabia que, sem ela, nenhum sucesso valeria a pena. Ele sabia que, se continuasse naquele caminho, perderia não apenas Clara, mas também a parte de si mesmo que ela ajudava a manter viva. Com um profundo suspiro, Gabriel deu um passo para trás. E então outro. Ele virou as costas para o pedestal e começou a caminhar na direção de onde havia vindo. À medida que se afastava, o labirinto parecia lutar para mantê-lo preso,
seus corredores invisíveis se distorcendo e tentando bloquear seu caminho. Mas ele manteve o foco, determinado a sair dali. Finalmente, ele alcançou a saída. Quando cruzou o limite do labirinto, sentiu uma onda de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Ele sabia que tinha feito a escolha certa, mas também sabia que não seria fácil lidar com o que havia perdido. De volta à praça, ele sentiu o ar fresco em seu rosto. O labirinto havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Ele olhou ao redor, meio esperando encontrar Clara esperando por ele. Mas, claro, ela não estava. Ele ainda havia perdido muito e agora teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. Porém, algo dentro dele havia mudado. Ele não sentia mais o peso esmagador da ambição e da frustração. Ele sabia que não precisava de um labirinto mágico ou de um pincel dourado para alcançar seus sonhos. Ele só precisava de si mesmo e da memória de Clara, que continuaria a inspirá-lo, mesmo na ausência dela. Gabriel voltou para casa naquela noite, determinado a fazer diferente. Ele pegou seus pincéis e começou a pintar. Não para alcançar a fama, mas para expressar o que sentia. Cada traço na tela era uma homenagem a Clara e à lição que ela havia lhe ensinado. Que os sonhos são importantes, mas nunca mais importantes do que as pessoas que amamos. Por muito tempo, eu pensei que o sucesso era a única coisa que importava. Que alcançar meus sonhos como artista era tudo o que eu precisava para ser feliz. Mas o labirinto me mostrou o quanto eu estava errado. Ele me deu a oportunidade de ver o futuro que eu sempre desejei, mas me fez pagar um preço que eu nunca deveria ter aceitado. Quando perdi Clara, percebi que meu maior erro não foi entrar no labirinto, mas esquecer o que realmente dava sentido à minha vida. Clara sempre acreditou em mim, sempre me incentivou, mas mais do que isso, ela era parte de quem eu sou. Sem ela, meu sucesso seria vazio, uma conquista sem alma. Agora, quando olho para minhas telas, vejo mais do que cores e formas. Vejo memórias, momentos que compartilhei com ela, que agora existem apenas na minha mente e no meu coração. Pintar se tornou algo diferente para mim. Não é mais sobre provar meu valor para o mundo, mas sobre honrar o que me foi tirado e, ao mesmo tempo, celebrar o que eu ainda tenho. A vida é feita de escolhas, algumas fáceis, outras dolorosas. Mas, no fim, o que realmente importa não são as conquistas materiais ou os sonhos grandiosos. É quem está ao nosso lado, quem nos apoia, quem nos ama. Aprendi isso da forma mais difícil, mas talvez essa tenha sido a única forma de eu realmente entender. Eu nunca esquecerei Clara. Mesmo que o labirinto tenha apagado partes dela da minha vida, ele não conseguiu apagar o que ela significava para mim. E é isso que me dá força para continuar. Porque, no fim, eu sei que cada pincelada que dou é um passo para mantê-la viva em meu coração.